Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Hélio e estou aqui para apresentar essa videoaula para vocês com o tema Características do Sistema de Numeração Decimal. Vamos estudar um pouquinho sobre os números, né? Esses números que nós encontramos no nosso dia a dia, como por exemplo numa receita, como por exemplo na data de nascimento, nos números de telefone. Vamos saber como se deu a história e a evolução desses números até os dias de hoje e suas principais características, como a composição e a decomposição desses números. Então eu convido a você a prestar bastante atenção nessa aula e qualquer dúvida você possa estar voltando aí o vídeo. Então acompanhe comigo aqui nos slides. Bem, turma, temos aí sistema de numeração decimal e suas características, a história dos números naturais. Pois bem, temos aqui a história dos números naturais e sua evolução. As primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenhos nas cavernas, nós em cordas, pedrinhos e talhos em osso. Então, como você pode observar aqui, né, os primeiros povos, os povos primitivos, eles usavam algumas estratégias e essas estratégias eram nós em cordas, pedrinhas e também riscos em ossos. E foi desde o começo da era primitiva, dos homens pré-históricos, a necessidade da contagem de quantidades, saber o que é que está faltando, o que é que tinha antes. Então, a partir dessa necessidade, deu-se a evolução dos números como nós conhecemos nos dias atuais e passaram pelos principais povos, como por exemplo os povos egípcios, que tinham suas características aí, que a gente conhece como hieróglifos, né, a simbologia, e esses povos usavam para, por exemplo, medir algum terreno, fazer alguma troca, algo do tipo. Também temos aí a história dos povos romanos com seus números romanos. Quem não conhece, né, os números romanos, que a gente pode identificar aí, por exemplo, aí na nomenclatura dos papas, pode identificar aí nas horas do relógio. E também temos aí a história dos povos da numeração indo-arábica, onde os povos hindus, eles criaram o sistema de numeração decimal e que foi divulgado pelos povos arábicos, né? Então, criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, né? Então, temos aí a característica do sistema de numeração decimal indo-arábico, perfeito? Que é utilizado até nos dias atuais em todo o mundo. Sabendo disso, nós temos algumas características para apresentar para vocês. Acompanhem comigo. Temos aqui esse sistema de numeração decimal, turma. Todos os números, ele ocupa uma determinada ordem, uma determinada posição. E essas ordens são chamadas de unidades, centenas e dezenas. Essas daqui são as simples. E a cada três ordens, nós vamos formar o que a gente chama de classes. E quais são as classes? Nós temos as classes das unidades simples, das unidades de milhares, das unidades de milhões. Então, como vocês podem observar aí no slide, nós temos as classes formadas pelos milhões, milhares e unidades. E cada classe dessa é formada por três ordens. Quais são as ordens? Unidades simples, né? A unidade simples, dezena simples, centena simples. Aqui, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E por fim, nós temos a unidade dos milhões, dezena dos milhões e centena dos milhões. Então, aqui é toda uma característica para a gente conhecer melhor o nosso sistema de numeração decimal, que é feito do zero, composto pelo zero, até o algarismo 9. Perfeito? Continuando, observe o número ao lado. Nós temos o número 58.342. Represente ele na tabela e em seguida faça a sua leitura. Então, nós vamos representar aqui no quadro posicional. O 2, vocês observam que ele está ocupando aqui a unidade, perfeito? Em seguida, temos o 4 que vai ocupar as dezenas
e o 3 as centenas. Então, vou colocar aqui em cima, ó, unidade, dezena, centena, para vocês aprenderem melhor. Em seguida, vamos ocupar aqui o algarismo 8 e, por fim, o algarismo 5. O 8, unidade de milhar, e o 5, centena de milhar. Como vocês podem observar aí, cada número, cada algarismo, ele ocupa uma determinada ordem, ele tem um valor posicional, e isso nós chamamos de quadro de valor. Tranquilo? Quanto à leitura, nós temos 58.342, ou seja, a partir da posição que o algarismo está ocupando, nós podemos fazer e realizar a leitura por extenso desse número. Continuando aqui, decomposição dos números naturais. Então, temos que a decomposição de números baseia-se na representação do mesmo número de forma diferente. Geralmente, a decomposição de números está relacionada às suas ordens, podendo ser decimal. Então, vocês já conheceram as ordens e as classes. Agora, nós podemos decompor esse número, ou seja, nós podemos representar ele de forma diferente. Temos o 2, 40, 200 e 3.000. Então, aqui, nesse formato, nós podemos identificar que o 2 está ocupando a primeira ordem das unidades, o 4 a segunda ordem das dezenas, o 2 a terceira ordem das centenas e o 3 a quarta ordem, a ordem das unidades de milhar. João, por que o 4 ele não é 4, é 40? Nós estamos falando aqui do valor relativo, e como ele está ocupando a ordem das dezenas, ele equivale a 40, ou seja, 4 dezenas, a mesma coisa de 4 vezes 10, por isso que é 40. Da mesma forma é o 200, né? O 200 ele pode ser representado como 2 vezes 100, porque ele está ocupando a ordem das centenas, ficando assim 200. E da mesma forma nós temos o 3.000, ó, que pode ser 3 vezes 1.000, que é a mesma coisa de 3.000. Então nós estamos falando aí do valor posicional, o valor relativo. E o 2? O 2, como ele está na unidade simples, ele é a mesma coisa de 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é o próprio 2. Perfeito? Então, nós podemos representar ou decompor esse número no seguinte formato. Sabendo disso, ó, 3.000 mais 200 mais 40 mais 2. Ou 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Tranquilo? Então, é bem fácil você realizar a decomposição dos números naturais. Basta saber qual ordem está ocupando cada número. Temos aqui também o segundo exemplo de decomposição, 5.371, onde o 1 é a mesma coisa de 1 vezes 1, o 7, que vai ser 70, é a mesma coisa de 7 vezes 10, o 3, 300, 3 vezes 100, o 5, 5.000, 5 vezes 1.000, ou 5 vezes 1.000, 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 1 vezes 1. E aqui nós realizamos a decomposição desse número natural, 5.371. Para isso, a dica que eu dou é você saber cada posição que o número está ocupando. Se ele está na dezena, corresponde aqui a multiplicação por 10, na centena, a multiplicação por 100, e nas unidades de milhar, a multiplicação por 1.000. Continuando, temos aqui a representação de um ábaco. Observe comigo. Ó. Vamos colocar cada bolinha em sua devida posição. E agora nós vamos representar cada bolinha desse com um algarismo. Na unidade, nós temos quantas bolinhas? 3. Como é na unidade simples, então é 3 vezes 1. Nas dezenas, eu tenho uma bolinha, então vai ser uma bolinha vezes 10. Na centena, nós temos 5 bolinhas, então vai ser 5 vezes 100. Professor, por que é 100? Porque nós estamos na ordem das centenas. E centenas corresponde a 100. Nas unidades de milhar, nós temos 2 bolinhas, então é 2 vezes 1.000. E nas dezenas de milhar, nós temos 4 bolinhas, então vai ser 4 vezes 10.000. Perfeito?
Professor, e se tivesse alguma bolinha aqui nas unidades de centena de milhar? Aí você ia multiplicar a quantidade de bolinha, por exemplo, se tivesse 3 bolinhas, ia ser 3 vezes 100 mil, perfeito? Compondo esse número, nós vamos ter aí 42.513, perfeito? Então, compondo, nós agora estamos compondo um número, decompomos ele aqui e recompomos eles, ou seja, nós compomos. Observe a decomposição abaixo e forme o número. Você observa que o número aí ele está decomposto, né? Está em decomposição. Então, precisamos compor ele. Para fazermos isso, é só multiplicar. Ó. 2 vezes 1.000 vai dar quanto? 2.000. 3 vezes 100 vai dar 300. E o 6 você repete ele, ó, conforme tem aqui. 2.000 mais 300 mais 6. Resposta, 2.306. Detalhe, toda vez que você multiplicar um número por 10, por 100 e por 1.000, você repete o número, por exemplo, 2, e acrescenta a quantidade de zeros que tem no 1.000. Ah, velho, mas é bacana. Toda certeza, bem simples. Repete o 3. Quantos zeros tem? Tem 2, então acrescenta 2 zeros. E nós podemos observar aqui as unidades, ou as ordens. Aqui nós temos as unidades, a centena e as unidades de milhar. Professor, o senhor pulou uma ordem. Pulei não, é porque essa ordem não tem ninguém ocupando ela. E quando não tem ninguém ocupando ela, nós representamos com o zero. Viu? Continuando. Observe a decomposição abaixo e forme o número. Vamos compor novamente esse número. 7 vezes 1.000, 7.000. 4 vezes 10, 40. E 8 vezes 1, 8. Formamos um número aí, 7.048. Novamente, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E vocês observam que não tem ninguém ocupando a centena, então eu coloco o algarismo 0. E aqui nós temos que, observe as caixas abaixo e forme o número total. Quantas caixas de 1.000 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu represento pelo algarismo 6 vezes quanto? 1.000, perfeito? Quantas caixas amarelas? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4 vezes 100. Mais quantos cubinhos pequenininhos de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 8 vezes 10. Compondo esse número, nós vamos ter aí 6.480. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira, centena. E quarta ordem, unidade de milhar. Tranquilo? Qualquer coisa, turminha, se tiver um pouquinho rápido, aí você dá aquela pausa, retorna onde você teve a dúvida, para você não perder nenhum ensinamento aqui. A questão diz o seguinte: a professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma: 4 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Observe que esse número ele já está decomposto, então nós vamos ter que compor esse número. E como eu expliquei para vocês, repete o algarismo 4, ou número 4. Quantos zeros? 3. Símbolo da soma. Repete o algarismo 3. Quantos zeros? 1. 30, né? Mais 5 vezes 1, 5. Somando isso daqui, nós vamos ter aqui, 4.000. Tem alguém na ordem das centenas? Não, então coloca o zero, porque você só observa unidade de milhar, dezena e unidade simples. Então não tem ninguém na casa das centenas. Representa pelo zero. E o 30? Coloca o 3 e por fim o 5. E encontramos o nosso número 4.035. Então a resposta, letra A. Olha aí o Superman para ajudar na nossa resposta. Bem, turma bacana, encerramos aí a nossa aula sobre as características do sistema de numeração decimal. Essas não são somente essas as características, existem outras e outras características que eu não falei nessa aula, mas na próxima oportunidade estarei falando, como por exemplo, sucessor, antecessor, reta numérica, sequência numérica,
ordem crescente, ordem decrescente, tá certo? Tem valor relativo, valor absoluto, são diversas características que a gente atribui ao sistema de numeração decimal e aos nossos números naturais. Então, quero desejar aqui um bom estudos para vocês que estão acompanhando essa aula. Deixo o meu forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!